É bom vê-lo em meu canal. Fico muito grato por isso. E hoje quero compartilhar com vocês uma história incrível. É uma história traumática que chocará a todos. É realmente uma história incrível. Espero que você a ache interessante. Divirtam-se assistindo a essa história. Desde que era uma garotinha, Lucy nunca conheceu a rejeição. Ela sempre teve tudo, o que não pediu aos pais, desde a primeira vez que recebeu. O pai da garota era um homem de negócios, bem conhecido na cidade, fazia tudo bem feito, então o dinheiro fluía. Lucy era a única filha da família. Filha, você está pronta? Perguntou a mãe, elas estavam indo para o jardim de infância. Sim, gritou a menina. Ela tinha muitos amigos, podia convidá-los a qualquer momento e ninguém se opunha. Hoje vamos para a creche e amanhã para o cinema, disse-lhe a mãe no caminho. Eles faziam isso todo fim de semana. A família morava fora da cidade. Quando o pai tinha tempo, ele as levava de carro, mas na maioria das vezes mãe e filha iam a pé. A esposa não trabalhava em lugar nenhum, era dona de casa, portanto tinha muito tempo livre e podia fazer coisas com a filha. Mamãe, vamos à loja à tarde? Perguntou a menina. Claro, ela sorriu para a mãe. No jardim de infância, a menina gostava, nunca fazia travessuras e obedecia aos professores. Era seu último ano no jardim de infância. Bem, como minha filha se comportou hoje? Sua mãe veio buscá-la à tarde. Ótimo, disse-lhe a professora, todos seriam assim. Você é a minha menina inteligente, a mãe acariciou sua cabeça. Em seguida, juntaram suas coisas, como a mulher havia prometido pela manhã, foram às compras. Compre este brinquedo para mim, Lucy pediu à mãe, um grande elefante. Onde você vai conseguir tantos? A mãe não recusou, mas teria comprado outra coisa de bom grado. Mamãe, sua filha olhava com um olhar tão intenso que era impossível recusar. Tudo bem, nos dê esse elefante, disse a mulher ao vendedor. Então, a filha feliz caminhou com o enorme elefante pelas ruas. Ela viu outras crianças olhando para ela, por isso ficou muito grata à sua mãe. Em casa, elas faziam várias atividades. Sua mãe a ensinou a bordar, a desenhar, porque ela mesma tinha vontade. Antes, uma das paredes estava cheia de quadros feitos pelas mãos das mulheres. Agora havia outros que tinham sido bordados ou pintados pela menina. Lucy, leia para mim essa história que sua mãe costumava contar para ela antes de ir para a cama. Isso não está certo, é a mãe que deve ler contos de fadas para a criança, não a criança para a mãe. Ela riu alto. Portanto, a mãe queria acostumar a filha a ler e a se interessar por livros. Era possível não ir ao jardim de infância no verão, mas a própria Lucy insistiu nisso. A mãe não se opôs. Bem, como, há amigos lá, disse a menina. Sim, não discuto com você, a mamãe não se opôs de forma alguma, porque durante o dia, enquanto não havia ninguém em casa, ela fazia suas próprias coisas. O verão passou voando e lá foi Irinka para a primeira série. Desde o primeiro dia, a professora gostou dela por sua diligência, seu uniforme limpo e seus lindos laços. Todas as canetas e cadernos estavam bem dobrados. Irika, sente-se na primeira carteira, ela lhe disse quando chegaram à sala de aula depois da fila. Obrigada, ela se sentou e cruzou as mãos sobre a mesa. Daquele dia em diante, a escola começou. Como no jardim de infância, a menina tentou fazer tudo o que a professora lhe designou. Ela colava, moldava, desenhava, escrevia, lia e, ao mesmo tempo, praticamente fazia tudo sozinha. Talvez ela precisasse de ajuda? Sua mãe veio até ela à tarde. Não, eu já fiz tudo, aqui, veja, ela lhe entregou seus cadernos. Oh, que garota inteligente você é, a mulher a admirava. O pai ficava cada vez menos em casa, estava ocupado com o trabalho, mas ninguém o culpava por isso, porque ele fazia tudo pelas filhas. Ano após ano, a menina começou a estudar no ensino médio. Lucy, o que você quer ser? Sua mãe sempre lhe perguntava. Não sei, se me pagassem bem por isso, eu me tornaria uma artista, ela dizia. Por que você não tenta? Lucy já estava frequentando a escola de arte há 3 anos. Eu nem sei,
mas ainda é muito cedo para dizer, argumentou ela com sensatez. Durante as tardes, ela pintava principalmente quadros ou naturezas mortas. Por que você não sai com seus amigos? Perguntou a mãe. Não sei, porque eles não querem, só tem bobagens na cabeça, disse a filha. E o que? Eu me perguntei, bobagens na cabeça deles? Perguntou a mãe. Diferente, não quero falar sobre isso. Lucy continuou com seu trabalho. Quando já estava na 9ª série, ela decidiu com certeza que escolheria a profissão de artista. Talvez começasse a ensinar outras crianças a desenhar e, se fosse o caso, pintaria para vender, que era o que ela almejava. Ela não queria perder seu tempo na 10ª e na 11ª séries, portanto, após o término da 9ª série, Lucy entrou para o Cudraf. Na escola, que fica em sua cidade. Filha, você tem certeza de que decidiu unir sua vida a essa profissão? Mamãe e papai estavam preocupados com ela, pois sabiam que o professor não é uma profissão lucrativa, e o artista dificilmente venderá quadros em sua vida. Se não der certo, ainda dá tempo de fazer um novo treinamento, respondeu ela. Bem, como você sabe, mamãe sabia que, com a filha, discutir não adiantava. Se ela decidisse algo, ela o faria até o fim. Foi fácil na escola, Lucy sabia e entendia tudo há muito tempo. Ela sabia sobre tintas, telas, pincéis. Eles costumavam ir a eventos de plein air, e em um deles Lucy conheceu Max. Olá, ele se aproximou dela. Olá, ele se afastou de seu trabalho. Eu sou Max, ele estendeu a mão. Lucy sorriu e apertou sua mão. Em que série você está? Ele se sentou ao lado dela. Estou na 3ª, ele sorriu modestamente. Estou na 2ª série, ele aproximou seu cavalete dela e começaram a pintar juntos. O que você faz à tarde? Ele perguntou discretamente. Não sei, eu trabalho, ela deu de ombros. E qual é o seu trabalho? Perguntou o rapaz. Muitas pessoas me encomendam retratos para presentear seus entes queridos ou seus pais, e eu também desenho banners, respondeu ela, e riu. Ela estava interessada, era a primeira vez que um jovem a abordava. Se eles se aproximavam dela, estavam interessados nela pessoalmente, não em seu trabalho. Talvez pudéssemos ir a algum lugar? Sugeriu ela. Ela estava curiosa, pois também gostava do rapaz. Não sei, há uma cafeteria na cidade, talvez lá. Ele olhou para ela. Ok, pela primeira vez em sua vida, Lucy estava indo a um encontro. Então, eu a encontrarei lá hoje à noite, depois das 7, disse Max e continuou desenhando. Lucy, aonde você vai? Perguntou sua mãe à noite, quando viu que a filha havia trocado mais de uma roupa. Em um encontro, disse ela, com as bochechas coradas. Que encontro? Você não me disse. A mãe ficou muito surpresa. Hoje eu conheci um jovem no plein air, o nome dele é Max, ele me convidou para ir a um café que abriu recentemente em nossa cidade, ela começou a me contar, e ele estava experimentando uns brincos. Mas uau, que novidade, a mulher se alegrou. Ela foi para seu quarto e voltou alguns minutos depois. Aqui, veja, ela abriu a mão, na qual havia um colar de pérolas e brincos. Mamãe, esses são os seus favoritos, a filha olhou para ela. Tudo bem, acho que é apropriado para um primeiro encontro, modesto e de bom gosto, a mulher entendia muito de joias. Lucy colocou o vestido preto, o colar e os brincos que sua mãe havia lhe dado e soltou o cabelo, que era escuro. O cabelo volumoso caía até os ombros, era muito bonito. Bem, o que você acha de mim? A filha perguntou à mãe. Simplesmente linda, disse ela. Lucy, de bom humor, foi até a cafeteria, onde um jovem a estava esperando. Quando ela chegou, já eram 8:30. A garota entrou na cafeteria e imediatamente o viu. Max. Ela se aproximou dele. Lucy, pensei que você não viria, disse ele, levantou-se e puxou uma cadeira para ela se sentar. Não cronometrei a caminhada, moramos fora da cidade, vim a pé até aqui, ela começou a lhe dizer. O importante é que você veio, não é nada, o garçom trouxe o pedido antes que a garota pudesse olhar o cardápio. Uau, isso foi rápido, ela olhou para ele. Perdoe-me a ousadia, mas já fiz o pedido, havia 2 saladas na mesa, além de 2 taças de champanhe.
Tudo bem, é minha salada favorita. Ela sorriu, ela gostava de passar tempo com esse cara. Em primeiro lugar, ele era bonito, ela gostava dele, e em segundo lugar, seus gostos combinavam. Tenho certeza de que você tem muitos pretendentes, ela disse a ele e ficou envergonhada. Do que está falando? É a primeira vez que saio com você, ela também corou. Bem, onde você tem escondido sua beleza? E ela cobriu a mão dele com a dela. Max, ele a retirou e baixou os olhos. Qual é o problema? Ele não entendeu. Acho que é muito cedo em um primeiro encontro para ter contato tátil, foi a opinião dele. Tudo bem, como quiser, nada de tocar, deu de ombros o rapaz. Eles continuaram sentados, olhando um para o outro, conversando. Depois de uma noite bem passada, Max se ofereceu para acompanhar a garota até em casa, e ela não recusou. Nossa, como você mora longe, eles continuaram andando e andando pela estrada. Em geral, temos um carro, mas minha mãe e eu quase nunca usamos, é quase sempre meu pai quem o dirige. E quando ele vem para a estrada conosco, ele pode nos dar uma carona, disse Lucy a ele. Entendido, o garoto ficou quieto. Quando chegaram à casa da garota, ele assobiou enquanto olhava para a estrutura de 2 andares. Uau, que casa grande você tem, disse ele com admiração. Vamos lá, a culpa não é minha, é do meu pai, ela disse a ele. Mas ele é seu pai, disse o cara, era óbvio que ele estava tentando fingir que não estava com ciúmes. É isso, adeus, ele agarrou a maçaneta da porta. Vamos nos ver amanhã? Ele perguntou, e ficou imaginando que ela não seria amiga de um mendigo. Na escola, é claro que vamos nos ver, ela riu. Ela não queria ir embora até saber se sairia com ele ou não. Você está me convidando para sair de novo? Perguntou ela. Por que não? E depois outro, e outro, e outro, ele ficou feliz. Ok, eu concordo, vamos fazer um acordo, vamos dar uma volta logo depois da escola para que eu não tenha que ir para casa e depois voltar a pé para a cidade, sugeriu ela. Eu concordo com tudo, concordou Max rapidamente. O garoto se virou, disse adeus e foi para casa. Lucy também entrou em sua casa. Como foi? Perguntou sua mãe na porta. Ela olhou para a mulher com olhos tão arregalados que percebeu que sua filha havia se apaixonado. No dia seguinte, Lucy não foi à escola como de costume. Normalmente, ela usava jeans, um moletom e tênis. Mas hoje ela usava um lindo vestido, cabelos trançados e os mesmos brincos de pérola nas orelhas. Lucy, ao ouvir alguém chamá-la, olhou para cima e viu que era Max. Olá, ela o cumprimentou. Espere, ele a alcançou e entraram juntos no prédio. Como está se sentindo? Perguntou ela. Ótimo, disse ele. Então, antes de se encontrarem depois dos casais, eles se separaram perto do auditório onde ela deveria ter aula. Sim, vamos lá, ela estava feliz que o rapaz estivesse prestando tanta atenção nela. Durante todo o dia, ela estava muito animada e, quando a aula terminou, ela saiu da faculdade e o viu imediatamente. Max! Gritou ela. Sim, olá, estou esperando por você. Ele olhou para ela com olhos afetuosos. Eles se encontraram, deram as mãos e caminharam. Lucy gostou de caminhar com o jovem, sorriu. O que vamos fazer? Ele se virou para ela. Não sei, sugira, ela confiou nele. A princípio, sugiro que façamos uma caminhada no parque. Ele olhou para a garota. Não vou dizer não, ela riu. Eles foram em direção ao parque, havia várias atrações, você podia atirar no campo de tiro, que foi a primeira coisa que fizeram. Max demorou muito tempo mirando no alvo e, no final, ganhou um grande urso para Lucy. Oh, obrigado, ninguém nunca fez algo assim por mim antes, ele abraçou o brinquedo. Será o terceiro conosco, ela estava feliz por tê-lo recebido. Em seguida, foram para a roda gigante, sentaram-se em uma cabine, foi muito assustador e divertido ao mesmo tempo. Depois de andar na roda gigante, foram a uma sorveteria, fizeram um pedido, sentaram-se e conversaram por um tempo. Eles se divertiram muito. Por que você me escolheu? Perguntou-lhe a garota. Não sei, ele deu de ombros, e era a verdade.
Eu nunca tinha saído com ninguém, nem mesmo tinha um amigo, ficava em casa o tempo todo, estudando, com meus pais, e agora, e ela olhou para ele e sorriu. E agora você estará ao meu lado, ela terminou a frase para ela. Como se viu, ele cruzou as mãos na frente dela. Era óbvio que a garota estava muito preocupada. O que você vai fazer nas férias? Perguntou Max. Ainda não pensei nisso, mas costumo ir para a natureza e tirar algumas fotos bonitas para o jornal. Ela começou a contar a ele o que havia feito no verão passado. É uma ótima ideia, ele também não se importou em desenhar. Quanto mais conversavam com o garoto, mais ela corava e mais constrangida ficava. Por que você é tão tímida? Ele tentou colocar sua mão na dela novamente. Não sei, normalmente eu me dou bem com as pessoas, mas com você é assim, ela admitiu honestamente. Normalmente, deveria ser o contrário, quanto mais as pessoas se comunicam, mais elas se conhecem e a timidez desaparece. Ele realmente gostava dessa garota. Mas eu sou assim, ele desviou o olhar para o lado. Bem, é claro, leva tempo para nos conhecermos melhor, disse ele a ela. Naquele dia, eles ficaram no parque até a noite e, depois, como ontem, Max foi ver Lucy em sua casa. Você poderia vir nos visitar? Ela perguntou a ele hoje. Ainda não é cedo? Ele ficou surpreso. Vou apresentá-lo a seus pais e depois veremos, o garoto queria mostrar à mãe. Não me importo, respondeu o garoto. Eles entraram pela porta. Lucy, é você? Eles ouviram no corredor. Sim, mamãe, não estou sozinho, ele avisou, para que a mulher, Deus a livre, não dissesse nada desnecessário. E com quem? A mãe saiu da cozinha. Olá, ela olhou para seu jovem. Você deve ser o Max, ela adivinhou. Sim, meu nome é Max, ela deu seu sorriso mais doce. E eu, Verônica, entrem, ela convidou as crianças para a cozinha. Elas entraram e se sentaram à mesa. Vocês vão jantar? Verônica perguntou a eles. Provavelmente não, mas vamos tomar chá. Lucy olhou para Max. Sim, eu concordo, ela confirmou. Eles ficaram sentados na cozinha até que o pai dela chegou em casa. Oh, estou vendo que temos companhia, ele entrou na cozinha. Sim, Lucy trouxe um amigo para nos apresentar, sua esposa se aproximou dele. Ótimo, disse o homem, e foi até o jovem. Max, ele estendeu a mão. Tony, disse ele, e a apertou. É um prazer conhecê-lo, disse o homem. E você e eu, todos eles se sentaram à mesa, a noite estava indo bem. Eles conversaram, aprendendo uns sobre os outros, quem eram, de onde vinham, por que tinham vindo, quem eram os pais e tudo mais. Bem, Max, você é bem-vindo, pode vir todas as noites. Lucy e seus pais o dispensaram. Obrigado, disse ele. Quando ele abriu a porta, Lucy decidiu sair com ele e acompanhá-lo até a entrada. Seus pais são bons, ele disse a ela. Eu também sei disso, ela respondeu com uma risada. Eles caminharam até o portão e pararam. Max, você sabe, estamos conversando com você há apenas alguns dias, mas parece que já faz alguns anos, ela riu. Você não acreditaria, tenho a mesma sensação, ele disse a ela. Max agarrou a maçaneta do portão e estava prestes a abri-lo quando Lucy se aproximou e o beijou suavemente no rosto. Ele pegou o lugar e se virou para ela, com os olhos arregalados. Desculpe-me, ele estava envergonhado. Não, você não está arrependido. Ontem, quando você não me deixou colocar minha mão na sua, pensei que demoraria muito para poder fazê-lo, ele a abraçou. Eles ficaram assim por alguns minutos, em seguida, Max também beijou o rosto dela, abriu a porta e foi para casa. Lucy ficou olhando para ele. Ela estava feliz, podia dizer que estava começando um relacionamento sério com o rapaz. Como foi? Sua mãe lhe perguntou quando ela chegou em casa. Foi bem, ela disse à mãe e foi para o quarto. Hoje ela queria desenhar algo carinhoso, algo grande, para Max. Ela desenhou linhas no papel que formavam a imagem abstrata de um jovem segurando um coração. Lucy sonhava com um futuro com Max e acreditava que tudo ficaria bem. No dia seguinte, a caminho de seus estudos, ela ouviu. O que está fazendo aqui?
Ela não entendeu. Eu queria conhecê-la, admitiu ele com sinceridade. Compreensivelmente, a garota percebeu que o relacionamento deles estava se tornando mais sério a cada dia. Juntos, eles chegaram à instituição de ensino e, no caminho, conversaram. Lucy contou o que sua mãe havia dito sobre ele ontem. Max ficou feliz por elas não terem dito nada de ruim sobre ele. O rapaz e a moça começaram a namorar. Agora ninguém tinha vergonha de ninguém. Depois de estudar, eles saíam para passear e, muitas vezes, depois dos passeios, iam visitar Lucy, e tudo estava indo muito bem. Quando Lucy terminou a 4ª série, ela teve de entrar no ensino médio. Durante as férias de verão, Max lhe ofereceu férias no sul. Max, você tem carteira de motorista? Perguntou o pai de Lucy quando eles estavam conversando sobre as férias em casa. Tenho. Por que você pergunta? O garoto ficou surpreso. Você poderia pegar o carro e sair de férias nele, para ficar mais confortável para você, disse ele. É desconfortável. O garoto ficou envergonhado pelo fato de estranhos confiarem o carro a ele. Desconfortável dormir no teto, o pai sorriu. Max, tudo bem, ele se aconchegou embaixo da mesinha, eles estavam juntos há quase 1 ano e meio, se conheciam bem, então confiavam. Bem, tudo bem, se você quer saber, ele olhou para sua favorita. Tudo bem, Verônica, você quer ir com eles ou não quer levá-la com você? Tony não podia levar sua esposa, mas se sua filha e sua amiga a levassem, ele não se importaria que ela passasse algum tempo de férias. Por que não, nós a levaremos, Lucy olhou para o jovem. Claro que sim, ele não tinha nada contra isso. As mulheres começaram a empacotar suas coisas, das quais haviam levado uma grande quantidade. Depois, todas entraram no carro, despediram-se do pai e partiram. A estrada passou por muitas cidades dos Estados Unidos, em cada uma das quais Max, Lucy e Verônica pararam. Eles tiraram fotos, visitaram alguns locais de interesse e seguiram viagem. No carro, foi divertido, os jovens contaram histórias e cantaram músicas. Embora a estrada durasse muitos dias, os dias passavam despercebidos, pois sempre havia algo para fazer. Alguém pensou em ficar lá? Verônica lembrou-se de repente. Sim, nós ligamos quando ainda estávamos em nosso vilarejo, concordamos e alugamos uma casa, disse a filha. Ótimo, então vamos para lá, eu gostaria de tomar um banho. Era óbvio que a mulher estava um pouco cansada. Elas chegaram ao local onde passariam as próximas 2 semanas. Os pequenos se hospedaram em um quarto, a mãe em outro. Começaram a desfazer as malas e combinaram de se encontrar no pátio, perto da piscina, à noite. Bem, vamos fazer um plano para as próximas 2 semanas? Verônica perguntou às crianças. Sim, o que poderia ser um plano? O mar, o sol, a praia, as férias, esse é todo o plano, disseram os jovens. Não estou discutindo com vocês, ok? A mulher estava de acordo. À tarde, eles passearam pelas lojas locais, foram a um pequeno café, compraram vinho caseiro e voltaram para o pátio. Como é bom aqui, Verônica sentou-se em uma poltrona confortável. Max serviu o vinho em taças e as trouxe para a mesa, onde também havia melancia cortada, melão e outras frutas. A família queria fritar a carne, mas ninguém estava com vontade de fazer nada esta tarde. Tudo bem, vamos deixar o chachlik para amanhã, disse Max em um tom sério. Ninguém está com fome hoje, as mulheres concordaram com ele. O vinho estava muito saboroso, mas, depois de algumas taças, cansou os turistas, e todos foram para seus quartos. O que faremos amanhã? Sussurrou Max para Lucy quando foram para a cama. Oh, vamos pensar nisso amanhã. Ela não estava com vontade de falar. Na manhã seguinte, foram para o mar, porque não estava quente, e antes do almoço quiseram ir para casa. Verônica estava por toda parte, imparável com eles. É claro que, no início, isso a deixou constrangida, mas depois os jovens convenceram a mulher de que ela não estava incomodando ninguém. Eles tinham muito tempo à noite para conversar com os dois. Só então a mulher se acalmou. Depois de 3 dias no sul, Max chamou Lucy para um passeio pela cidade e além. Você não ficará ofendida se eu não for com você? A mãe dela saiu para encontrá-lo. Claro que não, descanse um pouco, disse Max a ela. Eles dirigiram pela cidade, viram como era aqui e depois saíram da cidade.
Com um olhar de artista, eles viram como era bonito e queriam ver algo que quisessem colocar imediatamente no papel. Veja como é bonito lá, Lucy mostrou a ele ao longe. Era quase o pôr do sol, e o horizonte estava muito bonito. Eles dirigiram até lá e, na ponte, o garoto perdeu o controle. Ah, Lucy gritou, e essa foi a última coisa que o garoto ouviu. Ele tentou virar o volante, mas não conseguiu. Eles bateram na grade da ponte e o carro caiu voando. Lucy, 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 ele esfregou os ombros dela, mas a garota estava inconsciente. Suas pernas estavam presas e ela não podia fazer nada. Alguém deve ter visto o que estava acontecendo, porque depois de um tempo chegaram vários serviços, ambulância, polícia. Demorou muito tempo para tirar Max do carro, assim como Lucy. Ambos foram levados para o hospital local. A menina estava inconsciente. De lá, o menino ligou para Verônica e contou o que havia acontecido. Foi muito assustador e amargo perceber que tudo estava errado. Onde está minha filha? O que há de errado com ela? Uma mulher desarrumada entrou correndo no hospital. Acalme-se, ela está na UTI, o médico a interrompeu. Lucy estava de fato na UTI, com a coluna vertebral danificada e os ossos da perna quebrados. Max, por outro lado, tinha fraturas mais leves, um joelho quebrado e algumas torções na outra perna. Max, como isso aconteceu? Sua mãe soluçou em seu ombro. Não sei, fomos cortados por um carro. Comecei a virar o volante quando estávamos na ponte, não consegui controlá-lo e caímos, disse ele. Na verdade, suas têmporas estavam latejando. Ele percebeu que não deveria ter pegado aquele carro, pois fazia muito tempo que não se sentava ao volante. Mas de que adiantava sacudir os punhos agora que a briga tinha acabado, que ninguém sabia exatamente o que havia acontecido com Lucy, todos os diagnósticos eram feitos ao acaso. Mas, quando algumas semanas se passaram, ficou claro que a coluna vertebral da garota estava seriamente danificada e que ela não andaria em um futuro próximo. Portanto, era absolutamente certo. Querida, perdoe-me. Max sentou-se ao lado da cama dela. Ele próprio estava engessado, mas podia se movimentar confortavelmente com muletas. Não se preocupe muito comigo, disse-lhe a garota. Como posso não me preocupar se a culpa é toda minha, disse ele. Pode acontecer com qualquer um. Lucy se deitou na cama imobilizada de costas e olhou para o teto. Amor, eu vou dizer uma coisa terrível. Você quer me julgar por isso, você quer fazer o que quiser, mas eu tenho que ir para casa. Ele viu os olhos dela se arregalarem, mas ela não disse nada, apenas lágrimas brotaram em seus olhos. Eu não vou deixá-la, vou ajudá-la financeiramente, Max disse a ela, mas não olhou para ela. Tudo bem, ela apenas lhe respondeu. Quando Verônica soube que Max estava indo embora, ela não disse nada a ele, assim como sua filha, ela só olhou para ele quando o estavam levando embora. Depois disso, mãe e filha permaneceram na cidade por mais 4 meses. Primeiro ficaram no mesmo hospital e depois foram transferidas para um centro de reabilitação pago pelo pai. Os médicos fizeram o que puderam com ela, mas nada pôde ser feito. Lucy nunca se recuperou. Depois, eles voltaram para sua cidade natal, mas as lições não terminaram aí. Papai não poupou dinheiro, contratou um reabilitador, que foi até a casa deles e massageou a menina. A essa altura, ela já havia sido operada mais de uma vez. O que ele fazia? A mãe dela foi até lá. Nada, desenhando. Ela olhou para a mesa, onde havia uma folha de papel. Ultimamente, os desenhos de Lucy eram em cores escuras. Uma espécie de círculos com espinhos, como arame enrolado. Lucy não saía há muito tempo, não se socializava com ninguém, como antes, estava sempre em casa. Filha, você não precisa se trancar, você tem talento, suas mãos trabalham, sua cabeça também, você pode desenhar, e sem se levantar da cadeira, embora fosse doloroso, mas sua mãe lhe disse. Não, eu não posso, sua mãe lhe disse. Por que não consegue? O que a impede? Ela não entendia. Eu estava sem inspiração, seus olhos estavam muito tristes, a garota estava prestes a chorar. Quer que eu ligue para o Max? Perguntou sua mãe. Não, você não precisa ligar para ele, deixe-o construir sua vida, disse a filha. Mas você não pode fazer isso, você ainda é muito jovem, você tem tudo pela frente, meu pai e eu não vamos poupar dinheiro para você se reerguer. A mulher não desistiu.
Ok, Lucy está pensando nisso há muito tempo, quero criar uma fundação. Um homem lhe escreveu um e-mail, pois havia visto seus trabalhos na internet e agora queria comprar um deles. E quando ele descobriu que ela era deficiente, ele também lhe pagou. Então a garota pensou que seu talento não estava sendo desperdiçado, ela escreveria, venderia e ajudaria pessoas doentes. Não estou entendendo, que fundação? Sua mãe se sentou em frente a ela. Para ajudar as pessoas que estão na mesma situação que eu, ela colocou as mãos no colo. Não me importo, eu até ajudarei com isso, disse ela à filha. Quando seu pai chegou em casa à noite, eles conversaram sobre o assunto e decidiram que tudo era possível. No dia seguinte, Lucy começou a procurar pessoas na internet que aceitassem trabalhar como voluntárias em sua fundação. Por incrível que pareça, muitas pessoas responderam na primeira noite. Suas sessões com o reabilitador continuaram, assim como suas viagens a várias clínicas. Eram centros médicos americanos e estrangeiros. Em casa, perto da máquina de exercícios, Lucy já conseguia se levantar sozinha. Sua mãe a apoiava em tudo. Mas esse apoio não era suficiente, ela continuava pensando em Max. Você pensa nele, não é? Muitas vezes, sua mãe se sentava perto da menina quando ela estava descansando, segurava sua mão e, juntas, ficavam em silêncio. Não fale sobre isso, está bem, pedia a filha. Tudo bem, não tocaremos no assunto, a mulher suspirou pesadamente, sentindo tanta dor quanto a filha. 2 anos e meio se passaram após o acidente. Lucy acordou em uma manhã e pediu à mãe que a levasse ao parque hoje. Havia uma festa, muitas pessoas estavam lá, e Lucy queria arrecadar algum dinheiro de pessoas que se importassem com ela. É claro que faremos isso, concordou a mulher. Enquanto Verônica se preparava, Lucy escreveu para todos os seus ajudantes para dizer que eles estariam presentes na festa de hoje, ninguém recusou. Naturalmente, seu pai fez o primeiro patrocínio e eles foram para o local onde havia muitas pessoas hoje. Olá, pela primeira vez Lucy encontrou seus voluntários que já estavam esperando por ela na praça do parque. Oh, você está em uma cadeira. Eles não esperavam vê-la daquele jeito. Sim, qual é o problema? Ela não estava entendendo. Lucy havia trazido muitos quadros que havia pintado antes, e agora estava disposta a retratar qualquer pessoa, só para ganhar dinheiro. Ninguém nunca tinha ido à sua fundação, ela se ofereceu para ajudar aqueles que ela sabia que precisavam de ajuda. E hoje ela sabia que havia uma criança em seu vilarejo que havia se escaldado gravemente e precisava de dinheiro para uma operação. O plano era arrecadar dinheiro para isso hoje. Então, qual de vocês pode fazer o quê? Lucy perguntou aos ajudantes. Eu vou pintar, disse ela para si mesma. Algumas saíram para fazer joias para vender, outras para fazer outra coisa, todas estavam ocupadas. Lucy os pegou no final da tarde, pois queria ver quanto dinheiro eles haviam arrecadado hoje. Eu gostei de trabalhar hoje, não só trouxe alegria para as pessoas, mas também não foi inútil, o jovem colocou muito dinheiro na mesa. Uau, os outros levantaram as sobrancelhas de surpresa. Eu também ganhei algum dinheiro, Lucy colocou suas economias na mesa. Quando eles contaram tudo e descobriram que a operação, pelo menos a primeira, deveria ser suficiente, ela não pôde deixar de se sentir bem. Todos se despediram, cada um prometendo continuar fazendo isso. Enviar fotos para o site de Lucy, onde ela poderia vender pinturas, joias e qualquer outra coisa que os voluntários fizessem com suas próprias mãos. E isso foi o fim de tudo. Mamãe, pode me ajudar? Ela olhou para a mulher sentada ao lado. Sim, claro, você já terminou? Ela foi até ela. Verônica agarrou as alças do carrinho de bebê e elas seguiram pelo beco em direção à saída do parque. Veja, um inválido, elas ouviram do lado. Como você se atreve? Verônica se virou para eles. Em um banco estavam sentados alguns jovens, mais velhos, pelo que pude perceber. Em frente a eles havia uma pequena mesa com sanduíches e cerveja. O que estão conversando? Um deles estava sentado perna com perna. Como ousa falar comigo assim? Em primeiro lugar, tenho idade para ser sua mãe e, em segundo lugar, rir de um inválido é pecado, ainda bem que isso não aconteceu com você em sua vida, disse a mulher indignada. Mamãe,
Vamos sair daqui. Lucy queria que elas fossem embora. De jeito nenhum, espere, ela se aproximou deles. O que mais você queria? A mulher olhou para ele desafiadoramente. Você está sendo rude comigo? Ela se levantou e olhou para a mulher com insolência. Verônica cerrou os lábios, puxou o carrinho de bebê para trás e quis contorná-lo, mas com uma risada ele bloqueou seu caminho. Aonde você está indo? Perguntou o jovem. Por favor, afaste-se, temos que passar. Verônica olhou nos olhos dele. E se não conseguirmos? Ela olhou para seus amigos e sorriu, parecia que estava se exibindo na frente deles. Vá embora, disse a mulher a ele. Ei, você não pode se levantar de uma vez? Ela perguntou olhando para Lucy. Por favor, podemos entrar, ela olhou para ele. Ou talvez eu queira que você se sente conosco, você coletou doações hoje, então faça isso direito, e eu vou doar, e ele e seus amigos começaram a rir. E nós não queremos isso, a mãe já estava tremendo com a insolência desse homem. Vejamos, ele agarrou seu braço e a arrastou para fora da cadeira. O que está fazendo? Gritou a mulher. Olhe, olhe, estamos olhando juntos, riu o cara para a garota e a puxou com força contra ele. Coloque-a de volta. Gritou Verônica. Ou o que vai acontecer? O homem mais velho continuou rindo. Harvey, de verdade, coloque-a em seu lugar, já defendia Lucy e seus amigos. E você também, veja, e ele, como um fantoche, a dirigia, movendo as pernas e empurrando a garota. Ela riu tanto que as lágrimas lhe vieram aos olhos. Naquele momento, o pai de Lucy apareceu na porta. Tony, assim que viu sua filha sendo assediada, correu imediatamente em direção a eles. O homem quase arrancou sua filha à força das mãos do homem e a colocou de volta na cadeira. Seu desgraçado, como ousa fazer isso com uma pessoa com deficiência? Começou a repreendê-lo. Ei, cara, entre, Harvey continuou rindo. Nós vamos, mas veja bem, rir da dor de outras pessoas nunca deveria acontecer, não importa em que parte da sua vida isso aconteça com você, disse o pai infeliz. Vamos sair daqui, riu o jovem. Lucy, como você está? Sua mãe se inclinou para ela. Está tudo bem, gritou a menina, ela estava envergonhada por tudo ter acontecido assim, mas não havia nada que pudesse fazer. Os pais carregaram o carrinho de bebê até o carro, colocaram a filha nele e voltaram para casa. A viagem de carro foi silenciosa, ninguém disse nada. Lucy pensou em estudar ainda mais, para mostrar a todos que era possível se levantar mesmo depois de um acidente como aquele. Olá, Lucy ligou para a mãe da criança doente no dia seguinte. Boa tarde, disse a mãe aflita. Ontem, na festa, meu fundo Flowers arrecadou para seu filho uma quantia em dinheiro, que é suficiente para a primeira operação, disse Lucy. O que? Nós não viemos até a senhora? A mulher ficou surpresa e atônita. Sim, mas eu vi o que estava acontecendo e decidi ajudar, disse a moça gentilmente. Não entendo, a senhora é tão gentil, ouviu-se a mãe da criança chorando. Hoje uma dessas pessoas virá e lhe dará o dinheiro, foi quando a conversa terminou. Depois disso, muitas pessoas ficaram sabendo sobre a fundação local. Algumas, quando souberam que algo havia acontecido com alguém, trouxeram dinheiro ou simplesmente deram toda a ajuda que puderam. Lucy tornou-se o assunto da cidade. Sua ajuda começou a valer a pena, os empresários locais, inclusive seu pai, fizeram muito pelos necessitados. A própria menina aproveitou a ajuda da fundação, manteve as mãos para cima e se esforçou para sair da cadeira. Os pais não deixaram a filha sem supervisão, embora Max tenha prometido ajudar Lucy financeiramente, ele nunca apareceu no horizonte. Mesmo quando as informações sobre o fundo se espalharam por toda a região, e não só, ele não apareceu. Foi uma pena? Perguntou seu pai 8 anos após o acidente. Um pouco sentado em sua mesa de escritório, remexendo em papéis. Harvey havia nascido de mamãe e papai quando eles estavam na casa dos 40 anos. É claro que o garoto não entendia nada sobre a infância, mas sabia que a família era rica. Eles moravam em uma casa grande e o menino estudava em um jardim de infância particular. Tudo o que ele queria, ele sempre teve quando criança. Mamãe,
Por que não saímos de férias? Ele perguntou à esposa quando as férias começaram. Por que não vamos? Nós vamos, ela disse. Tudo, sempre e em qualquer lugar, tudo o que o menino pedia, ele recebia. Quando ele estava na 8ª série, seu pai o ensinou a dirigir um carro. Na 9ª série, ele já tinha seu próprio carro. Ele não queria estudar muito, então terminou a escola e seu pai o ajudou a comprar um diploma. Então você não vai fazer nada? Sua mãe estava preocupada com ele. Ela percebeu que nem ela nem o pai dele estavam ficando mais jovens, e o filho poderia ficar sem nada. Estou bem assim, disse Harvey a ela. Todos os dias ele reunia os amigos em casa, seus pais forneciam tudo, nunca diziam nada ao filho, então o tinham como um jovem mimado. Harvey, se eu parasse de fazer meu negócio, quem o continuaria? Seu pai sempre se sentava e conversava com ele. O que há para dar continuidade? Você tem deputados, diretores. O pai dele tinha uma pequena fábrica, que dava muito lucro. O garoto não pensava em absolutamente nada, em sua mente só havia amigos, bebidas e festas, garotas pelas quais ele também passava e trocava como luvas. Ele não tinha sentimentos reais por nenhuma delas. Um canalha, gritavam-lhe as paixões que o seguiam, e ele fugia disso. Sim, um canalha. Mas existe uma variedade, ele disse a ela mais tarde. Ele nunca tinha pena de ninguém, estava pronto para colocar qualquer um em apuros, por isso não era querido por muitos, mas seus amigos não paravam. Certa vez, ele estava em uma boate com seus companheiros. Eles, como de costume, estavam sentados em uma mesa, bebendo, tudo era bom e divertido. O rapaz viu uma garota de quem gostava. Olha, vocês a conhecem? Ele perguntou aos amigos. Não, era a primeira vez que a viam, eles olharam para aquela que o amigo apontou. Então Harvey ligou todos os seus encantos, preparou seu dinheiro e foi seduzir sua nova conhecida. Olá, ele gritou bem alto para abafar a música. Oi, ela respondeu. Vamos para o bar, ele disse a ela. Eles saíram da pista de dança e foram para trás do bar, sentaram-se em banquetas e Harvey imediatamente pediu coquetéis para ele e para ela. Harvey se apresentou e estendeu o copo para ela. Verônica sorriu de volta e aceitou o convite. Você está aqui sozinha? Perguntou o jovem, referindo-se ao seu companheiro. Com amigas, ela olhou para o lugar onde tinha acabado de dançar, havia 2 outras moças. E eu com meus amigos, ela apontou para a área VIP, de onde 2 jovens a cumprimentaram. Isso é legal, ela tomou um gole. Harvey olhou para a garota e não conseguiu entender o que o atraía nela. Ela parecia ser uma garota comum, como todas as outras, mas havia algo nela que o atraía. Vamos para nossa mesa, ele a chamou. Vamos, ela acenou para seus amigos e eles a seguiram. Todos na mesa se conheceram e a noite foi divertida. Quando Harvey foi ao banheiro novamente e voltou, as meninas não estavam na mesa. Onde estão as meninas? Ele perguntou aos amigos. Eles disseram que elas tinham ido para casa e deram de ombros. Por que vocês não as impediram? Nós as teríamos levado para casa, perguntou Harvey. O que? Vocês as teriam levado para casa? Eles ficaram surpresos. Era a primeira vez que ouviam um amigo dizer isso. Não sei porquê, mas a Verônica me deixou viciado, admitiu ele aos amigos. E o que? Uma garota normal, como muitas. Eles ficaram surpresos. Eu lhes digo, não sei, estou surpreso comigo mesmo. Ele se sentou e pegou o copo em suas mãos. No dia seguinte, ele tentou procurar a garota, mas não teve sorte. À noite, ele foi novamente à boate, mas Verônica não estava lá. Por acaso você conseguiu os números de telefone dessas garotas? Perguntou Harvey aos seus amigos. Não, eles se entreolharam geralmente, quando conheciam garotas na boate, era por uma noite, apenas por diversão. O próprio Harvey foi o primeiro a fazer isso. Merda, como vou encontrá-la? Pensou o jovem. Daquele dia em diante, durante um mês, todas as noites, ele foi a essa boate. Ele não se importava com as outras garotas, com os coquetéis ou com a dança, ele estava procurando por Verônica. E agora, depois de um mês, ele não esperava nada, mas quando chegou lá, ele a viu atrás do balcão. Olá, Harvey se aproximou rapidamente dela. Oi,
Ela olhou para ele. Onde você esteve? Ele a olhou como se ela fosse um milagre. Como assim, onde você esteve? Ela não sabia do que ele estava falando. Então, na boate, você foi embora, não deixou o número de telefone, nada, eu só sei o seu nome, tenho procurado por você todo esse tempo, mas não consegui encontrá-la, ele disse a ela honestamente. Achei que não gostasse tanto de mim. Verônica sorriu para si mesma. Harvey pediu coquetéis novamente, eles ficaram sentados por um tempo, dançaram e depois ele a convidou para passear pela cidade à noite. A garota, encantada com tudo isso, foi com ele. Eles vagaram pelas ruas, passearam pelo parque, somente pela manhã, ele a acompanhou até sua casa. Você mora aqui? Ela ficou surpresa quando chegaram a um dos arranha-céus. Não, eu ainda não vou lhe dizer onde moro, ela desviou o olhar. Bem, tudo bem, pelo menos me deixe seu número de telefone, ela pediu. Eles trocaram números de telefone e Harvey foi para casa feliz. No dia seguinte, assim que acordou, ele discou o número da garota. Alô, ele a cumprimentou. Olá, ela respondeu. Vamos sair hoje à noite? Perguntou ele, sério. Verônica ficou em silêncio por um tempo e depois concordou. Ela havia marcado um encontro com ele perto do parque, e Harvey mal podia esperar pela noite do encontro. Hoje ele tinha conseguido um carro, e ela e ele o levaram para dar uma volta à meia-noite. Vamos voltar para minha casa, Harvey disse a ela enquanto se preparavam para voltar. Não, já é tarde, tenho que ir para casa, ele não queria se apressar. Bem, Harvey ficou maravilhado, antes ele teria começado a beijá-la ali mesmo no carro. Mas ele não queria fazer isso com Verônica. Ele a levou de volta para o mesmo lugar onde haviam se separado ontem e a levou para casa. Filho, o que há de errado com você? Perguntou a mãe dele. Seu rosto desapareceu. Estou bem, disse ele. Mas vejo que não está normal, antes você não aparecia em casa e agora chega cedo, sentado em casa, triste, ele se sentou à mesa em frente à mãe. Acho que me apaixonei, disse ele para a pessoa mais querida. O que está fazendo? Ele espalmou as mãos. A mãe estava esperando por esse momento, pois sabia que o filho não poderia ser assim, do jeito que era antes. Sim, e essa garota é diferente, ela suspirou. Como ela é? Ele queria saber mais sobre a mãe. Se antes eu podia balançar meu dedo para qualquer pessoa e ela me seguia e fazia o que eu queria. Essa aqui viu que eu tenho dinheiro, carro e moro em uma boa casa, mas tudo o que eu digo a ela, tudo o que ela diz é que não temos pressa, ela vai para casa e se comporta de forma diferente de todos os outros, ela compartilhou com a mãe. Mas nem todo mundo é como você pensou, sorriu a mãe, que estava feliz por seu filho finalmente poder se estabelecer. E, de fato, ele começou a se vestir de forma diferente de antes, a ir às lojas, a comprar alguns presentes, a cuidar da namorada. Verônica, você e eu estamos juntos há 3 meses, talvez devêssemos conhecer os pais? Sugeriu ele. Ainda não é cedo? Ela olhou para ele. Acho que não, ele não entendia qual era o problema. Tudo bem, eu vou conhecer seus pais, Verônica não se importou. Por dentro, Harvey estava muito feliz, não conseguia acreditar que a garota havia concordado. Com isso, eles foram para casa, sua mãe já havia sido avisada de que ele poderia passar a noite com uma garota, então ela estava esperando por eles. Foram para a cozinha, sentaram-se à mesa, o pai não estava em casa, mas a mãe estava ocupada na cozinha. O que você está fazendo, Verônica? Perguntou ela. Eu estava estudando, agora estou de férias, disse a menina. Ficou claro que a mulher percebeu que ela não queria falar com ela. A mãe preparou tudo e saiu da cozinha, sem incomodar os jovens. Por que não vamos para o meu quarto? Harvey lhe pediu boa sorte. Vamos, mas não hoje, Verônica estava inacessível. Eles ficaram sentados ali por mais algum tempo, o pai não voltou, e a garota se levantou e disse que tinha que ir para casa. Harvey a levou para casa, ela voltou e sua mãe já havia tirado tudo da mesa. O que você achou? Perguntou o rapaz. Não sei, você tem que conviver com ela, a mãe estava feliz por um lado. Eu também não sei,
me apaixonei como um tolo juvenil, isso nunca me aconteceu antes, e agora não consigo deixar de pensar nela nem por um minuto, disse ele à mãe com sinceridade. Seus encontros continuaram por mais 6 meses, mas a garota ainda não o deixava se aproximar, nem beijá-la, nem fazer nada. O que quer que Harvey fizesse, ou ela não sentia ou não gostava. Você quer se casar comigo? Um dia eles se encontraram no parque. Como? Ela olhou para ele. Você não ouviu o que eu lhe perguntei? Ele ficou parado, com os olhos baixos. Eu ouvi, mas não é um pouco cedo? Vernica não parecia querer socializar com o homem de forma alguma. Não sei o que mais posso fazer por você, eu o amo mais do que qualquer outra pessoa no mundo e estou disposta a fazer qualquer coisa por você, até mesmo esse passo, admitiu ela honestamente. Ok, vou pensar sobre isso, respondeu ela. Talvez possamos ir a um restaurante comemorar, sugeriu Harvey. Ok, eu concordo. Verônica sorriu e entrou no carro. Eles chegaram ao restaurante, onde uma mesa já estava reservada. Você imaginou que ele concordaria? Ela adivinhou. Bem, como sem ela, o rapaz não sabia onde colocar as mãos, era a primeira vez que ele estava tão animado. Quando o garçom trouxe o champanhe e os aperitivos, Harvey tirou um anel do bolso e entregou a caixa a Verônica. Harvey, você é tão bom, ela olhou para ele. Verônica, eu te amo muito, ele tomou as mãos dela nas suas, ninguém reconheceu o que havia acontecido com o jovem. Ele se afastou dos amigos, não saía mais à noite, passava o tempo todo com a namorada. E ela estava inacessível. Quando foram ao cartório, Verônica o chamou para dar uma volta. Eles se sentaram em um banco, ela pegou a mão dele e olhou em seus olhos. Você quer me contar alguma coisa? Sim, ela respondeu. Fale, estou ouvindo. Harvey pensou o pior para si mesmo, que agora ela o rejeitaria, iria embora e eles nunca mais se viriam. Harvey, por que você acha que nunca viu meus pais e não sabe onde eu moro? Porque eu cresci em um orfanato e moro com outras 2 meninas, alugamos um apartamento, e agora ela não estava olhando para ele. Qual é o problema? Tenho uma casa grande, com espaço suficiente para todos. Ele ficou surpreso por ela não ter contado a verdade sobre si mesma desde o início. Eu não queria que você pensasse que eu gostava de você por causa do dinheiro, da casa ou algo assim. Garota boba, ele a abraçou e eles ficaram sentados assim por um longo tempo. Harvey se achava o homem mais feliz do mundo, porque a pessoa que ele tanto amava havia concordado e se aberto para ele. Ele já havia imaginado que tipo de esposa ela seria, como eles viveriam juntos e tudo mais. Eu não esperava que você aceitasse tudo tão bem. Verônica abraçou seu escolhido pela primeira vez. Os preparativos para o casamento começaram. Os pais de Harvey apoiaram seus filhos em tudo. Eles não pouparam gastos com o vestido da noiva e também compraram um terno para o noivo. O restaurante, os convidados, as compras, tudo foi cuidado pelo pai, como sempre. Eu nem esperava que fosse assim, disse Verônica ao seu futuro marido. E não era só isso, ele não gostava da alma da pessoa que havia escolhido como esposa. Agora, os amigos que vinham visitá-los viam uma pessoa completamente diferente, não o Harvey que conheciam antes. Todos ajudavam em tudo, ninguém ficava de fora. Se fosse preciso comprar comida, bastava Harvey pedir a um amigo e ele a trazia. As meninas também ajudaram Verônica nos preparativos do casamento. Harvey queria que sua noiva tivesse as melhores férias de todos os tempos. Por que você está gastando tanto? Uma simples pintura seria suficiente para nós, disse ela a ele. Você é a melhor garota do mundo e merece uma boa festa, ele disse a ela. Você é muito bom, embora eu não tenha acreditado no início, ela respondeu. O casamento seria realizado no final do verão e todos estavam ansiosos por ele. Quantos convidados você terá? Perguntou a mãe ao filho. Quantos não serão? Todos nossos, respondeu ela com uma risada. Filho, você já pensou que precisa arrumar um emprego em algum lugar, pois terá de sustentar a família? Não, ainda não pensei nisso, ele admitiu honestamente. Na verdade, ele havia pensado em procurar um emprego com seu pai, pelo menos para ver o que eles estavam fazendo lá. Mas ele estava tão acostumado a não fazer nada que não tinha vontade. Verônica tinha que estudar por mais um ano, então ele nem contava com ela.
Venha morar comigo, ele lhe disse na próxima vez que a viu. Vou me casar e depois me mudarei, disse ela a ele. Por que está fazendo rodeios? Está com medo de mim? Não tenho medo de você, só estou seguindo as regras, os noivos devem morar em casas separadas, disse ela. Não entendo, Harvey, apesar de ter sido decente ultimamente, às vezes despertava nele o jovem velho que costumava ser. Durante todo o tempo em que ele e Verônica namoraram, eles não se beijaram nem uma vez, muito menos mais. Por isso, às vezes, ele ficava nervoso. Uma semana antes do casamento, ele começou a sentir uma ansiedade que não sabia o que havia de errado com ele. Harvey, acalme-se, disse-lhe sua mãe. Não posso, este é um passo muito sério. Ele agora tinha plena consciência de que em poucos dias não estaria livre. Ele teria que ser responsável não apenas por si mesmo, mas também por sua família. E agora o dia havia chegado: amigos, namoradas, redenção, registro civil, restaurante, parabéns, era como uma névoa. Os jovens se sentaram à mesa, mas parece que Harvey, sem vinho, estava bêbado de felicidade. Depois, na casa dos pais do noivo, uma metade foi reservada para a acomodação dos jovens. Em certo momento, Verônica teve medo de fazer qualquer coisa lá, porque duas anfitriãs não podiam estar na cozinha. Mas então ela viu que a mãe de Colin não era mais tão jovem e que era difícil para ela cuidar de todas as tarefas domésticas. Ele começou a ajudá-la em tudo e, ao mesmo tempo, Harvey começou a trabalhar com seu pai. Ele não era exatamente jovem, mas não sabia muito sobre a vida. Bem, por que você está tão sem braços? Suspirou o pai, percebendo que não podia fazer muita coisa e que logo chegaria a hora de se aposentar, e não havia substituto para ele. Foi o senhor que me deixou assim, disse o filho, desde que eu era pequeno o senhor não me ensinou nada, pagou por tudo, contratou especialistas, comprou um diploma, então não aprendi nada. Foi difícil perceber isso. Pelo menos você tem uma boa esposa, suspirou meu pai. Na véspera do ano novo, tudo estava indo bem. Eles iam dar uma festa de família. Harvey, você comprou um presente para Verônica? Perguntou a mãe dele. Não, eu lhe darei o dinheiro e deixarei que ela mesma compre, disse ele. É melhor receber uma surpresa do que escolher uma para você, ela o aconselhou. Harvey queria trabalhar para seu pai, mas nunca aprendeu nada e continuava pegando dinheiro da bolsa comum. Na mesa festiva do dia de Ano Novo, 4 pessoas estavam sentadas. Harvey, sua esposa e seus pais. A mãe começou a falar primeiro: quero lhe dar um presente. Para você. Seu marido a encarou. Verônica olhou para o marido, enquanto a mãe se levantava da mesa, ia até a penteadeira e voltava. Meus filhos, vejo que Verônica não se sente muito à vontade morando conosco na mesma casa, então fizemos uma consulta e decidimos comprar um apartamento para vocês. Ela entregou as chaves ao filho. Mamãe, ele olhou para ela. Sim, não faça nenhuma pergunta, mude-se e viva. Ele se sentou novamente. Todos estavam felizes. E eu também tenho um presente de ano novo para vocês, Verônica disse a eles. E o que é isso? Os pais ficaram surpresos, pois perceberam que a menina estava estudando, não poderia dar-lhes nada que os surpreendesse muito. Harvey, em breve vocês serão pai e avós, anunciou ela, e colocou um teste de gravidez sobre a mesa, que tinha 2 listras vermelhas. Verônica, a mãe, pulou da cadeira e começou a abraçar a nora. Amado, Harvey olhou para ela com os olhos arregalados. Eu já estava pensando que não viveríamos para ver este momento, murmurou a mulher. Fico feliz. O pai do marido se levantou e abraçou a nora também. Ninguém falou nada, eles se sentaram e olharam para a criança, e a criança para eles. Daquele dia em diante, Harvey e Verônica se mudaram para seu próprio apartamento. Embora a garota estivesse estudando, ela tinha tempo para muitas coisas. Ela tornava a casa aconchegante, fazia de tudo para o marido, para que ele estivesse sempre alimentado e comendo. Você é a melhor coisa que poderia me acontecer na vida, ela disse a ele. E você, comigo? Ela abraçou o marido. Harvey ainda viajava para a fábrica de seu pai, ele era o técnico mais jovem de lá. Mas isso não o envergonhava. Ele era diferente agora do que era há alguns anos. O estômago de Verônica ficou apertado à noite. Ainda é cedo, temia Harvey. Eu não sei,
ela olhou para ele com olhos tão grandes e assustados que as mãos do jovem tremeram. Ele não sabia no que se agarrar. Rapidamente, ele pegou as chaves do carro, a bolsa que havia levado por precaução, e desceram as escadas em silêncio. Sua esposa estava sentada, apenas gritando no banco de trás. Tenha paciência, amor. Em meia hora eles estavam no hospital, os médicos imediatamente pegaram a menina e a levaram embora. Harvey ficou sozinho no corredor, sem saber o que fazer. Ele se sentou na cadeira e ligou para seus pais. O que há de errado com você? Sua mãe estava preocupada. Posso ir vê-lo? Perguntou ela. Por que você pergunta? Venha e veja. Ela também estava preocupada. O jovem não sabia se deveria deixar o hospital. Mas, no último momento, ele decidiu que não tinha nada a fazer aqui. Quando tudo acabasse, sua esposa ligaria e lhe daria notícias. Ou talvez seja apenas um parto falso, porque ainda falta um mês para a data prevista. Bem, o que está acontecendo? Perguntou-lhe uma mulher quando ele chegou à casa de seus pais. Não sei, ela foi até a cozinha e sua mãe lhe serviu um chá calmante. Enquanto ela se sentava na cozinha e tomava o chá, seu telefone tocou. O que foi? Ele gritou no receptor, e sua mãe olhou para o filho com olhos arregalados. O que está acontecendo? Ele percebeu que a maternidade estava ligando. Eles estão me ligando, a Verônica não está bem, disse Harvey com uma voz sem vida. Então por que você está sentado aí? Vá embora, ela ordenou. Harvey não podia dirigir, seu pai o levou e, quando chegaram à maternidade, algo terrível estava acontecendo. Os médicos estavam correndo de um lado para o outro e, em determinado momento, um médico correu até Harvey, agarrou-o pelo braço e o arrastou para longe. Sua esposa acabou de dar à luz e está morrendo por perda de sangue, disse-lhe ele no caminho. Como um homem que estava morrendo, ele não conseguia acreditar no que a mulher estava dizendo. Mas, quando chegaram à enfermaria, Verônica já estava inconsciente, e eles a transferiram para a unidade de terapia intensiva. A jovem mãe nunca recuperou a consciência, ou 2 dias depois, ela se foi. Durante todo esse tempo, Harvey estava no hospital, com seu pai ao seu lado. Quando foram informados da morte da nora e da esposa, o pai sentiu-se mal e perdeu a consciência. Socorro, ele estava com medo do filho, que agora também perderia o pai. Imediatamente os médicos vieram correndo, colocaram o homem em uma maca e o levaram embora. Mamãe, venha, eu não sabia o que fazer. Harvey, ele não disse nada para a mulher, estava com medo de ficar doente pelo que tinha ouvido. O que há de errado com ele? Perguntava ele. Mais, 40 minutos depois, a mulher também estava aqui. Verônica morreu e olhou para a mãe com os olhos vazios. O que foi? Onde está o bebê? Ela ficou muito agitada. Está tudo bem, gritou Harvey. Depois disso, o filho foi ao médico e pediu para ser sedado. A mãe não era tão jovem, então o filho tinha medo de falar mais com ela. Ele trouxe água, comprimidos, e depois que a mãe bebeu tudo, ele pegou sua mão e lhe contou sobre seu pai. Mesmo depois de tomar um sedativo, a mulher não aceitou bem a informação. Tenho que ir vê-lo, disse a mulher. Naquele momento, o médico saiu para o corredor, olhou para as pessoas sentadas no corredor e se aproximou delas. O que está dizendo? A mulher sentiu que algo estava errado. Seu marido e seu pai também se foram, fizemos tudo o que podíamos, ela acenou com as mãos. Mamãe, gritou Harvey. Estou bem, ela era uma mulher e, portanto, forte. Ela percebeu que tinha um garotinho em seus braços e ninguém para cuidar dele. O que vamos fazer agora? Harvey colocou as mãos sobre os olhos. Nada pode ser feito agora, temos que continuar vivendo. Ele olhou para um ponto da mulher. Havia tantos pensamentos em sua cabeça que ele não conseguia segui-los todos ao mesmo tempo. Alguns dias depois, tiraram a criança do hospital, era um menino e o chamaram de John. O corpo do pai também foi entregue imediatamente, mas Verônica ficou para trás. Uma autópsia tinha que ser feita para descobrir do que a mulher havia morrido. Harvey, cuide do John, sua mãe lhe disse, porque ela tinha que cuidar do funeral, fazer tudo. Ela não conseguiria fazer isso sozinha, e ele estava deprimido. Ele não queria nada e não precisava daquela criança, sua mulher favorita morreu por causa dele.
Ele simplesmente odiava isso. Harvey se levantou, vestiu-se e foi para seu apartamento. Onde você está? Sua mãe ligou. Estou em casa, disse ele calmamente. Por que você está em casa se tem tanto o que fazer? Ela não o entendeu. Você faz, eu não preciso dessa criança, dê-a para o orfanato, ele disse a ela calmamente. O que você está dizendo? Ele é seu filho e meu neto, não posso doá-lo, você vai trair a Verônica, ela disse a ele. Mas Harvey não deu ouvidos, pegou uma garrafa no bar e agora só queria uma coisa, ficar bêbado e esquecer de si mesmo. A mulher contratou pessoas para enterrar o marido e a nora. Ela também pagou para que uma mulher cuidasse de John. Durante todo esse tempo, Harvey não sabia onde estava, não sabia com quem estava e não sabia o que estava fazendo. Um mês depois de tudo o que aconteceu, Harvey chegou à casa de sua mãe. Ele entrou, ela olhou para ele, que estava magro e emaciado, com hematomas pretos sob os olhos. Eu não quero viver, disse ele. Venha e olhe para o John, seu filho é muito parecido com você, agora você precisa viver por ele, ela disse a ele. O pai entrou no quarto, olhou para o filho e o odiou. Ele tinha que se acostumar a viver sozinho, mas ninguém sabia como fazer isso. E 6 meses depois, outra dificuldade começou. O sócio do meu pai, que tinha metade das ações da fábrica, disse que estava assumindo a administração da fábrica. Com que direito, metade das ações herdadas por sua mãe? Harvey não conseguia entender. Não, metade não, eu tenho 51% e sua mãe apenas 40%, disse-lhe o sócio. Quando foi que isso aconteceu? Harvey não entendeu, ele sempre pensou que seu pai fosse o proprietário. Há muito tempo, eu comprei as ações de alguns funcionários, disse ele. Harvey percebeu que eles estavam perdendo a fábrica, e o que fazer agora estava longe de ser claro. E como ele não entendia nada dessa produção, não podia trabalhar lá. Tudo era triste, e ele não sabia o que esperar do futuro. Mamãe, vamos vender o apartamento, disse-lhe o filho. Sim, concordo com sua proposta, porque praticamente não temos meios de subsistência, disse ela a ele. Primeiro eles venderam o apartamento, depois as ações da fábrica, e agora tudo o que lhes restava era casa. A mãe e Harvey não trabalhavam em lugar nenhum. Quando o menino completou 3 anos, ficou claro que ele não estava bem de saúde. Ele foi levado para um check-up e os médicos levantaram as mãos para o alto. Quando coletaram uma amostra para histologia, descobriu-se que ele estava desenvolvendo uma doença terrível. Se algo não for feito no próximo ano, provavelmente não conseguiremos salvar a criança, disseram os médicos. O que é isso? Por que é tão ruim? Perguntou Harvey à sua mãe. Não sei, ela suspirou. Daquele momento em diante, a mulher e seu filho começaram a procurar uma saída para a situação. Eles não sabiam a quem recorrer, a quem perguntar ou o que fazer. No inverno, o coração da mulher ficou ruim, uma ambulância teve de ser chamada e ela foi levada ao hospital. Por favor, não vá, pediu Harvey. Sonny, farei tudo o que puder, ela chorou. Harvey percebeu que agora estava sozinho com seus problemas, e o que fazer, o homem não sabia. Ele começou a navegar na internet, procurando uma solução para o problema. Em algum momento, ele se deparou com um fundo que estava em sua cidade, onde poderia ajudar e arrecadar dinheiro para a operação. Olá, ela discou o número do site. Boa tarde, a Flowers Foundation lhe dá as boas-vindas, respondeu uma voz feminina. Posso ir vê-los? Ele perguntou, esse era o último recurso para o pai inconsolável. Sim, claro, qual é o seu problema? Ele perguntou do outro lado. Eu lhe contarei tudo quando chegar lá, prometeu ele. Harvey rapidamente fez as malas e dirigiu até o local onde o esperavam em 1 hora. No caminho, em sua cabeça, ele estava pensando no que como iria contar. O homem não gostava de fazer perguntas, mas agora era necessário. Ele dirigiu até o prédio, ficou sentado no carro por um longo tempo, saiu e dirigiu até a entrada. Entrou em um dos escritórios, havia uma mulher sentada à escrivaninha, ele passou por ela e se sentou à sua frente. Olá, ele olhou para ela e esperou para ver o que ela lhe perguntaria. Saudações, Lucy reconheceu o homem imediatamente e sentiu um arrepio. Gostaria de pedir sua ajuda, disse ele, e abaixou a cabeça.
E ainda assim a justiça, ele sorriu, embora não soubesse o que havia acontecido ou quem precisava de ajuda. Não entendo, ele a encarou. Claro, você não se lembra de mim, mas eu me lembro bem de você, ele se virou na cadeira em direção à janela. Sim, eu não me lembro de você, ele olhou para a anfitriã da fundação, nós estudamos ou trabalhamos juntos em algum lugar. Não, ela se virou de volta para ele. Onde vocês se conheceram então? Eu precisava saber agora. Isso o faz lembrar de alguma coisa? Ela apontou para a cadeira de rodas. Não, deveria? Ela pensou sobre isso. Seu nome é Harvey e você é o manda-chuva local, disse Lucy a ele. Fazia tempo que ele não era ele percebeu, essa mulher deve ser de sua vida passada. Ah, e quando foi que as coisas mudaram? Ela lhe lançou um olhar zombeteiro. Fazia muitos anos que Lucy não via Harvey pela última vez. Nesse período, houve muitas mudanças na vida da moça. Ela havia trabalhado muito com médicos. Viajou para o exterior, colocou vértebras de metal e agora não só conseguia se apoiar em um suporte, mas também se locomover. Sem uma bengala ou um andador, ela não passava muito tempo, mas com um suporte, quase constantemente. Lucy não desistiu de sua arte, continuou a pintar e a vender seus quadros. Ela frequentemente organizava exposições individuais, das quais todo o dinheiro era destinado a instituições de caridade. Lucy morava com seus pais, que continuavam a ajudá-la em tudo. Diga-me a verdade, você me pediu dinheiro e eu não a ajudei? Eu estava sentado na frente dela. Não, eu nunca pediria a você, ela baixou os olhos. Então, eu o traí e você quis se suicidar por causa de um amor infeliz? Ela adivinhou. Ah, você não precisa se enganar, ela riu. Vamos conversar abertamente, ela pediu a Lucy. Bem, lembre-se da festa no parque, acho que era o dia da cidade na época, ela começou a lembrá-lo. Ah, o que mais, eu tenho que fazer? Ah, o que mais, eu tenho que memorizar todas as festas. Agora ele realmente achava que tinha ido buscá-la naquela noite e depois a deixado em casa, por isso ela se lembrava dele. Ora, se você não se lembra de mim, por que eu deveria ajudá-lo agora? Ela o encarou. Você não vai me ajudar, mas minha filha, e ela começou a contar o que havia acontecido. Quer que eu o lembre do que aconteceu entre nós dois? Ela olhou para ele com um meio sorriso no rosto. É isso mesmo, ele assentiu. Então Lucy começou a contar como ele a havia tirado da cadeira de rodas, como havia rido dela e zombado dela na frente de seus amigos. Desculpe, não fui eu, você tem outra pessoa na sua frente agora, ele se ajoelhou e agora a encarava. Se não fosse o bebê que estivesse doente, mas você, eu nunca ajudaria, disse Lucy. Desculpe-me, Harvey ainda estava de joelhos, parecia que estava prestes a chorar. Levante-se, vamos decidir o que fazer, disse ela, séria. Harvey se levantou, tirou de sua pasta todos os papéis que tinha com ele, o relatório do médico, os exames e tudo mais. Não era a primeira vez que Lucy via algo assim, ela sabia o que fazer. Você tem algum dinheiro? Perguntou ela a Harvey. Eu poderia vender a casa, mas aí não teria onde morar, disse ele. Não, você não precisa vender a casa, vamos pensar em outra coisa. Lucy olhou pela janela, estava pensando em quando e onde poderia organizar uma exposição e o que poderia vender nela. Eu tenho móveis antigos, disse ela a ele. Isso é outra conversa, ela se animou, porque em sua cidade também havia muita demanda por antiguidades. Quando e onde posso gastar o quê? Perguntou ele. Tenho algumas pinturas em casa, além de voluntários que fazem vários trabalhos manuais, todos os quais coletaremos nos próximos dias, e acho que no final do mês organizaremos um leilão, disse ela a ele. Quando eles estavam prestes a terminar a conversa, a mãe de Lucy entrou em seu escritório. Ela viu Harvey e parou na porta. O que ele está fazendo aqui? Perguntou a filha. Mamãe, seu filho não está bem, ele precisa de ajuda, não posso dizer não a uma criança, disse ele olhando para ela. Você também era uma criança quando ele abusou de você, ela o lembrou. Isso foi há muito tempo e não é verdade, disse Lucy, fechando os olhos. Mas você se lembra dele, não é?
A mulher olhou para Harvey com ódio. Aquele que se lembrar do passado será removido de sua vista, disse a gerente de fundos e escreveu algo em um pedaço de papel. Ela o entregou ao homem sentado à sua frente, o que acabou sendo seu número de telefone. Que número é esse? Perguntou ela. É o meu número direto, ligue para mim imediatamente, disse ela. Obrigado, ele se ajoelhou na frente dela novamente. Levante-se, disse ela. Harvey se levantou, despediu-se, pediu desculpas novamente à mãe da garota e saiu. A mulher se aproximou, sentou-se à mesa, olhou para a filha e não conseguia acreditar que estava ajudando alguém que um dia a havia prejudicado. Mamãe, vamos concordar com a senhora que estamos ajudando uma criança, e esse homem é apenas o pai dela. Por algum acidente, eu não gostaria de lembrar o que foi uma vez, ela ainda estava de pé na janela. Como você pode ser tão gentil? A mãe dela não entendia. Todo mundo na vida precisa de ajuda em algum momento, não posso recusá-la. Se você vai fazer coisas assim, tem que terminá-las. Lucy se virou de volta para a janela. Então, ela se agarrou ao parapeito da janela para ver Harvey sair do prédio e entrar em seu carro. Ele tem um carro, ele poderia muito bem vendê-lo, disse ela em voz alta. Harvey dirigiu para casa e ligou para todos os amigos que pôde. Alguns lhe pediram dinheiro, outros o emprestaram. Naquela noite, ele ligou para Lucy. Harvey, eu o vi saindo com seu carro hoje, ele é seu? Perguntou a moça. Sim, é meu, disse ele, e naquele momento ele percebeu o que ela queria lhe oferecer. Você concorda em vendê-lo? Perguntou ela. Claro, para compensar você e ajudar meu filho, estou disposto a fazer qualquer coisa, disse ele em um tom que a moça sentiu pena dele. Você não me compensa, você deve isso ao seu filho, disse ela, lembrando-se de como se sentirá mal e que seu pai fizera tudo o que podia para ajudá-la. Daquele dia em diante, Harvey e Lucy se tornaram próximos. John estava no hospital com a avó, e seu pai estava fazendo tudo o que podia para ajudá-la a conseguir dinheiro para a operação. Lucy ligava para ele todos os dias. Ela lhe perguntava como John estava indo, o que havia sido levantado e o que os médicos estavam dizendo. Olá, eles conversavam como velhos conhecidos, sem nenhuma mudança ainda. Que pena, a própria garota sabia o quanto era importante fazer um progresso contínuo, mas felizmente ainda era pequeno e o corpo estava se renovando constantemente. Você está me acalmando de propósito? Perguntou ela. Não, ela já havia encontrado a sala onde a venda seria realizada, agora só faltava marcar um dia e levar tudo para lá. Papai, você pode me ajudar? A menina perguntou ao pai. Ela podia fazer tudo no papel, mas ainda era difícil para ela se locomover. Claro, por que perguntar? Tudo o que você faz vai mais para o seu karma. Ele abraçou a filha, que já havia superado muita coisa. A partir daquele dia, começaram a colocar os móveis de Harvey que ele tinha em casa em um dos prédios da vila. Seu carro também estava à venda. As pinturas de Lucy e todos os artesanatos que haviam sido feitos por suas próprias mãos foram levados para o mesmo lugar. Agora, tudo o que restava era esperar por um determinado dia para vender tudo. As pessoas que quisessem ajudar eram convidadas e ficavam felizes em fazê-lo. Preocupada? Lucy olhou para seu novo conhecido e antigo inimigo. Se alguém fizesse comigo o que eu fiz com você, eu não o ajudaria, e você tem um grande coração. Tudo bem, calma, está começando. Ela levou o dedo aos lábios. Realmente tinha começado, a venda estava indo muito rápido. Alguns itens estavam sendo vendidos a um preço incrível. Uau, você está indo muito bem, Lucy sussurrou para Harvey. Silêncio, ela sussurrou. Depois de algumas horas, tudo estava terminado, só faltava contar quanto dinheiro havia sido ganho. O que você acha? Lucy olhou para Harvey. Não consigo nem imaginar, ele sabia que havia mais do que apenas dinheiro. Há o suficiente aqui para a operação de seu filho, mas ainda sobrou um pouco. Ela sorriu e Harvey se aproximou e lhe deu um abraço. O que está fazendo? Ela olhou para ele. Lucy, você é a segunda pessoa depois de Verônica que eu respeito e aprecio, admitiu ele. Eu acredito em você, entendo que quando alguém que amamos está doente, fazemos qualquer coisa para que ele se sinta melhor. Seus olhos se entristeceram. Conte-me sua história, ele pediu.
Se continuarmos conversando, em outro momento, ela disse. Tudo bem, ele deu a volta na cadeira, agarrou-a pelas alças e rolou-a em direção à saída. No dia seguinte, Harvey ligou para o médico de John, disse-lhe que haviam conseguido o dinheiro e que estavam prontos para a operação. O senhor sabe que, se for bem-sucedida, o garoto precisará de cuidados, perguntou o médico. É claro que, se antes o homem odiava aquele garoto, que Verônica havia morrido por causa dele, agora ele percebia que ele era a única coisa que lhe restava depois dela. Olá, Lúcio chamou durante a noite. Eu não esperava por isso, disse ele com sinceridade. Eu também não esperava, mas não consigo parar de pensar em você, ela confessou. O que sua mãe dirá sobre você não se comunicar mais comigo apenas por causa do trabalho? Sorriu o homem. Não consigo tirar você e seu filho da cabeça. Lucy percebeu que os havia ajudado agora, e talvez não estivesse mais interessada no homem, mas não conseguia evitar. Para ser sincera, também não consigo tirar você da cabeça, disse ela suavemente. Vamos nos encontrar? Sugeriu ela. Agora Harvey olhou para o relógio, era a 2ª da noite. Por que não? Ela riu. Concordo, de qualquer forma, John está dormindo, eles combinaram onde se encontrariam. Harvey saiu de casa e foi para o local do encontro. Pai, você pode me ajudar? Como sempre, a garota se virou para ele. O que foi agora? Ele também olhou para o relógio. Quero conhecer o Harvey, disse ela e corou. É verdade o que dizem que do amor ao ódio é um passo, só que você tem o oposto, riu o homem. Embora ele e sua mãe fossem contra, mas como a garota o perdoou, e Harvey não se opunha a se comunicar com ela, eles não disseram nada. Olá, eles se encontraram no mesmo parque onde tiveram um incidente. Lucy, eu me lembro de tudo, se aproximou dela. Não foi por isso que liguei para você, ela colocou as mãos na frente dela. John vai ser operado a qualquer momento, você vai me acompanhar? Ela perguntou. Se você me pedir, eu vou. Ele estendeu a mão para ajudá-la a se levantar. Harvey lhe deu a mão, ela se levantou da cadeira e deu alguns passos em direção a ele. Ela tropeçou e voou para os braços dele. Com cuidado, ele a segurou. Apreensiva, ela olhou diretamente nos olhos. Naquele momento, Harvey a puxou para perto de si e quis beijá-la, mas, no último momento, ele se conteve. Não me importo, ela estava pronta para um beijo. Você nunca vai me perdoar, ele puxou Lucy contra ele. Eu já perdoei você, ele fechou os olhos e respirou o perfume dela. Ok, eu também não me importo de ficar com você, mas vamos esperar até depois da operação, ele pediu. Sim, eu concordo, porque a saúde do bebê é a coisa mais importante no momento, ela se recostou na cadeira. Harvey estava segurando a mão dela o tempo todo. Deixe-me chamar um táxi e levá-la para casa, sugeriu ele. Não, meu pai está me esperando lá, ela apontou para o portão do parque. E ele não lhe disse nada sobre vir me buscar aqui, o homem a questionou. Acho que ele e minha mãe aceitaram minha escolha, ela baixou os olhos e sorriu. Quem poderia imaginar, quando essa situação surgiu, que seria assim agora, disse Harvey, que a levou para o beco. Você não sabe o quanto eu odiava, confessou ela, e olhou para cima. E eu nem me lembrava de você, a vida é assim, às vezes você faz algo ruim para alguém, e essa pessoa se lembra de você de uma forma ruim, e você nem sabe disso, ela se arrependeu do que tinha feito. Ok, não vamos nos lembrar, disse ele, prometa-me. Ok, se você insistir, eu prometo, Harvey a levou até a porta, mas ela não se atreveu a ir até o carro. Você não vem? Ela perguntou a ele. Não, eu não vou hoje, vamos esperar, ela acenou para o pai da garota e caminhou na direção oposta. Uma semana depois, a operação foi marcada. John foi levado para o centro regional para ser operado. Harvey e Lucy estavam ao seu lado. Oi, disse a garota. John olhou para ela e não disse nada. Se tivermos sorte, ela será nossa mãe, disse Harvey em seu ouvido. Mamãe? O garoto levantou os olhos para ela de forma questionadora. Por que você diria algo assim para ela?
Lucy gostava do homem, mas ainda não tinha certeza se eles iriam ter um relacionamento ou não. Eles estavam sentados no corredor, de mãos dadas, ninguém dizia nada a eles, estavam esperando a operação terminar. E então o médico saiu. E então? Harvey se levantou de um salto. Não se preocupe, tudo correu bem, ele agora será transferido para a unidade de terapia intensiva e, amanhã, se tudo correr bem, ele estará na unidade de terapia intensiva, disse-lhe o homem de jaleco branco. Harvey se virou e olhou para Lucy, ela estava feliz. Parabéns, disse ela. Tudo isso aconteceu por sua causa, não consigo acreditar que seja verdade. Harvey andava de um lado para o outro no corredor. Não seja bobo, ele sempre ficava feliz quando as coisas davam certo para as pessoas que ele ajudava. Com licença, preciso ligar para minha mãe, disse ele. Harvey se afastou, discou o número de sua mãe e contou tudo o que havia acontecido. A mulher ficou aliviada. Bem, graças a Deus, pelo menos uma boa notícia ultimamente, agora podemos morrer em paz, disse a mulher. Do que está falando? Você ainda tem que ir ao meu casamento, disse o filho. Que casamento? Ela não entendeu. Logo estaremos em casa e lhe contaremos tudo, disse ele, e desligou o telefone. O que a mamãe disse? Lucy sorriu e olhou para ele. Ela não conhece você, então o que ela pode dizer? Você não acha que estamos nos dando muito bem? Perguntou ela. Mas nós nos conhecemos há muito tempo, ele sorriu e deu uma piscadela. Ah, sim, eu esqueci, ela riu. O que você vai fazer, ficar comigo ou ir para casa? Ele falou com ela como se fossem velhos conhecidos. Acho que vou para casa, os outros precisam da minha ajuda também, vou esperar você lá. Ela olhou para ele com olhos amorosos. Tudo bem, o John não precisa de mim hoje e eles não vão me deixar entrar, posso acompanhá-lo até em casa. Ela pegou as alças do carrinho e eles se dirigiram para a saída. Lucy dirigiu para casa, pensando em Harvey. Fazia pouco tempo que estavam juntos e já tinham um relacionamento tão bom. Ela realmente gostava do homem, nem mesmo achava que ele poderia fazer algo errado novamente. Harvey voltou ao hospital e estava no corredor esperando ser chamado para ver o filho. Desculpe-me, ele está sentado aqui há mais de 24 horas, uma enfermeira se aproximou dele. Sim, por quê? É proibido? Perguntou ela. Não, preparamos uma cama para o senhor descansar, disse ela. Obrigado, estou precisando dela agora, disse ele com uma voz gaguejante. Harvey foi para o quarto, onde foi acompanhado, e assim que sua cabeça tocou o travesseiro, ele adormeceu. Ele sonhou que ele e Lucy estavam andando de mãos dadas. Ela caminhava com seus próprios pés, ele ao lado dela e John com eles. Harvey acordou com um sorriso no rosto. No começo, ele não sabia onde estava, mas depois se lembrou de tudo e se sentou na cama. A mesma enfermeira veio vê-lo. Está pronto para conhecer seu filho? Perguntou ela. Sim, claro, ele olhou para ela com olhos que estavam prontos para qualquer coisa. Eles o levaram ao quarto do filho, que estava deitado com os olhos abertos e olhando para ele, com a cabeça enfaixada. Sonny, querido, olá, teremos uma vida completamente diferente agora, disse ela e o beijou. O filho pegou sua mão e tentou sorrir. Durante 3 semanas, seu pai não saiu do seu lado. E quando todos os curativos foram removidos e disseram que ele estava bem, eles receberam alta. Está pronto para conhecer sua mãe? Disse Harvey. John estava ficando cada vez mais quieto, apenas acenou com a cabeça. Eles chegaram em casa e a mãe de Harvey já estava lá, recebendo o filho e o neto de braços abertos. Depois de descansarem e comerem, Harvey foi ligar para Lucy. Alô, ela respondeu. Nem imagino o quanto senti sua falta, disse ela, nunca pensei que seria tão sentimental. Vocês já estão na cidade? Perguntou ela. Sim, acabamos de chegar há algumas horas, ele não sabia mais o que dizer a ela. Se você não se importa, vim cumprimentar o Juan, ela parou de longe. Sim, claro, venha, nós dois estamos ansiosos para vê-la. Harvey ficou feliz em conhecê-la. Lucy chegou em casa, Harvey a encontrou na porta, a mulher também saiu para ver quem tinha vindo visitá-los. Olá, disse Lucy. Olá, ela olhou para o filho com surpresa.
Mamãe, não se surpreenda, Lucy sofreu um acidente, não por muito tempo, mas ela pode se levantar, ele explicou imediatamente. Eles estavam na casa, John viu uma mulher conhecida e se aproximou dela quando ela o chamou. Bem, como está sua saúde? Perguntou Lucy. Bem, ele acenou com a cabeça. E isso é maravilhoso, ela abraçou o rapaz. Lucy, você quer ser minha esposa? Harvey tirou um anel do bolso. Assim, sem mais nem menos? Ela não entendeu. Por que arrastar isso? Você nos ajudou tanto, ficamos sem mãe por tanto tempo, queremos uma amante em nossa casa, disse ele. Lucy chorou e abraçou o homem. Qual é o seu problema? Eu não entendi. Não sei por que você precisa de mim, disse ele, mas se eu me tornar sua esposa, você realizará meu maior desejo. E qual era esse desejo? Harvey não entendeu. Depois do acidente, o fato de eu nunca mais andar não foi a pior sentença, os médicos disseram que eu nunca poderia ter filhos. E agora você me dá o direito de ter um filho, ele olhou com carinho para a criança. Lucy, eu vou ficar feliz com isso. Harvey ergueu os olhos para a mãe e percebeu que tinha feito tudo errado em sua vida. Queridos, venham para a cozinha, sua mãe os chamou. Obrigada, Lucy viu que essa casa não tinha soleiras, como se tivesse sido feita especialmente para ela. Você notou, ela a viu olhando para as soleiras. Você fez isso só para mim? Ela ficou surpresa. Sim, eu tinha que fazer alguma coisa, nem tudo era para conseguir ajuda para mim. Ele se aproximou dela e foram juntos para a cozinha. Lá, a mulher puxou uma cadeira de trás da mesa para que Lucy pudesse se sentar em sua cadeira. Obrigada, a garota olhou para ela. Por que seus pais não estão aqui? Perguntou Harvey. Eles estão na porta esperando, ela olhou para ele. E por que você os deixou lá? Ela não entendeu, imediatamente se levantou da mesa e se dirigiu para a saída. Desculpe-me, não estou entendendo, a mãe de Harvey tirou a chaleira do fogão. Está tudo bem, um dia explicaremos tudo a você, e nesse momento a porta se fechou e, em segundos, os pais de Lucy apareceram na cozinha. Todos se cumprimentaram, se abraçaram. E, qualquer que fosse o relacionamento de Harvey e Lucy, para o bem das crianças, todos engoliram seus ressentimentos. Então, vamos ser uma família? Perguntou Harvey, sentando-se ao lado de Lucy e segurando sua mão. Sim, respondeu Lucy, e olhou para sua mãe e seu pai. Filhos, desejamos que vocês sejam felizes e esperamos que não aconteça novamente o que aconteceu entre vocês. A mãe dela olhou para Harvey. Prometo que sua filha está nas melhores mãos. Eles se sentaram à mesa por mais um tempo e se separaram. A avó estava com John, os pais de Lucy tinham ido para casa e os pequenos estavam trancados em um quarto. Quer que eu lhe conte sobre a mãe de John? Perguntou Harvey. Sim, assentiu a menina. Depois que ela deu seu consentimento, ele lhe contou tudo sobre ela, como eles tinham tudo. Como ela era, como havia mudado, graças à garota comum do orfanato. Lucy olhou para ele e não conseguia acreditar que aquele era realmente o mesmo jovem com quem ela havia tido um escândalo. Você já pensou se quer ficar noivo de mim? Perguntou ela. Você não vai acreditar, não poderia ser melhor, ele abraçou. Fazia muito tempo que Lucy não sentia a carícia de um homem, e agora ela sentia algo tão forte por esse homem que ninguém poderia dissuadi-la dele. E o argumento mais importante era John, a quem, em tão pouco tempo, ela também havia conseguido amar. Lucy ficou na casa de Harvey. Por que você não trabalha em nenhum lugar? Ela perguntou a ele um dia. Veja bem, ele lhe contou tudo o que aconteceu depois da morte do pai dela. E o que? Você vendeu todas as ações? Ela se perguntou. Sim, ele assentiu e olhou para a mãe, que estava jantando. Por que você fez isso? Ela se perguntou. Precisamos contratar um advogado e resolver isso, disse Lucy. Não fale nisso, disse a mãe de Harvey. Bem, se você não quer falar sobre isso, vamos pensar em outro caso, ela não recuou. Ok, concordo com tudo, ele sorriu, olhou para sua mãe e beijou sua futura esposa. Meus filhos, eu não sei que tipo de relacionamento existe entre vocês, mas posso ver que vocês se amam. A mãe se aproximou deles depois de alguns meses.
Do que você está falando? Harvey pensou que ela estava se despedindo deles. Não vai demorar muito, ele abraçou os dois. Não, você não pode dizer isso, o filho tinha certeza. Escute-me, Lucy estava certa, eu não vendi todas as ações da fábrica do meu pai, você pode ficar com elas e se reintegrar lá, ele segurou o rosto do filho. Escute-me, Lucy sorriu. Mais alguns meses se passaram, Harvey e Lucy realizaram a cerimônia de casamento. O jovem insistiu para que eles se casassem na igreja. Você sabe que esse casamento foi feito no céu, sua esposa olhou para ele. Acho que nosso casamento foi feito no céu, ele a abraçou e beijou. Certo, ele adorava a moça e a abraçava o tempo todo. Embora estivessem juntos há muito tempo, ela podia admitir isso. Ela já tinha sido traída pela pessoa mais próxima em quem confiava mais do que em si mesma, e agora doía muito pensar que tudo tinha sido para ajudar. Você é uma tola, ele a puxou com força contra si. Sim, posso ser um tolo, mas eu o amo muito, disse ela. E eu amo você. Harvey nunca saiu do lado da esposa. John adorava subir no colo da mãe e até o levava para passear pela casa. Tudo parecia estar indo bem para eles. Os pais da menina iam com frequência à casa deles, e eles se tornaram amigos da mãe de Harvey. Harvey, Lucy gritou uma manhã. O que aconteceu? Ele entrou em pânico e saiu correndo do quarto. A primeira coisa que pensou foi que algo havia acontecido com sua esposa. Mamãe, ela estava de pé sobre a mulher deitada no chão da cozinha. O que havia acontecido? Ele se inclinou e verificou o pulso dela, que estava ausente. Chame uma ambulância, disse Harvey, com lágrimas nos olhos. Meu Deus, não podia ser, Lucy não queria que ninguém morresse em sua vida. Tudo acontece na vida, ela estava muito triste pelo fato de sua mãe ter falecido. Olá, venha rápido, ela ditou o endereço em seu telefone. Harvey se aproximou dela e lhe deu um abraço. Ela não conseguia conter as lágrimas, John também estava chorando. Sua mãe deve ter percebido que você estava em boas mãos, foi por isso que ela nos deixou, disse Lucy, presunçosa. Você sabe o quanto eu te amo, a esposa dele o abraçou. Como de costume, toda a família estava reunida. Mamãe foi enterrada com o pai, e eles não precisaram ficar de luto por muito tempo, pois alguns meses depois do funeral, Lucy adoeceu. Harvey, ela o acordou durante a noite. O que havia de errado com ele? Ele estava assustado. Estou me sentindo mal, tenho náuseas, estou tonta, será que realmente começou de novo? Disse ela. Ele pegou o telefone e ligou para a ambulância, que chegou 10 minutos depois. Nesse momento, os pais de Lucy chegaram, preocupados com ela. Eles levaram a garota para o hospital. Harvey e seus pais estavam no corredor quando o médico saiu da sala. Todos ficaram de pé e olharam desconfiados, esperando para ver o que ele diria. Por que está me olhando assim? Quem é seu marido? Eu, Harvey, que estava esperando o anúncio mais assustador. Parabéns, papai, disse o médico com um sorriso. O que quer dizer com isso, papai? Harvey não entendeu. Aconteceu um milagre, sua esposa está grávida, o médico sorriu ainda mais. Não pode ser, ele murmurou. Mas aconteceu, e se você cuidar de sua esposa e tratá-la bem, em 7 meses você será o pai feliz de um segundo filho, disse-lhe o médico. Eu amo você, ele o abraçou. Ei, tome cuidado, o médico se afastou dele. Posso ir vê-la? Harvey perguntou e olhou para seus pais. Claro que pode, ela está consciente, só está um pouco doente, você terá que ficar aqui por alguns dias, o médico permitiu, e eles foram direto para o quarto. Querida, você ouviu isso? Ele a abraçou. Sim, e eu não acredito, ela olhou para ele e para seus pais com olhos felizes. Eles ficaram mais um pouco no quarto dela, depois a deixaram descansar, se despediram e foram para casa. Juan, parabéns, seu pai voltou para casa. Com o quê? O menino olhou para ele. Você será um irmão mais velho em breve, disse-lhe Harvey. De jeito nenhum, ele se perguntou.
O médico acabou de nos dizer isso e, se tratarmos bem nossa mãe, ficaremos bem. Harvey abraçou o filho e, juntos, foram para a cama. 2 dias se passaram e todos foram buscar Lucy no hospital. A família inteira estava feliz. Você acredita nisso? Perguntou a mãe dele. Não sei, mas se o médico diz que sim, por que não acreditar? Ela deu de ombros. Será que isso acontece? Perguntou Harvey. Olhe, ultimamente eu acredito em tudo o que acontece. Se alguém deixa esta vida, significa que está abrindo espaço para outra pessoa, disse Lucy. Então minha mãe partiu por algum motivo, abriu espaço para o nosso bebê? Harvey tinha certeza. Parece que sim, ele deu de ombros. Agora os pais, marido e filho, tratavam a mãe com grande reverência. Eles estavam atentos a todas as mudanças em seu comportamento e, em geral, a tudo o que ela vinha fazendo ultimamente. Eu te amo, Harvey sussurrava para ela todos os dias e todas as noites. Meu Deus, meu amor, você não sabe quanta felicidade trouxe para a minha vida, a esposa dele o abraçava. É isso aí, vamos cuspir para não dar azar. Ele cuspiu por cima do ombro. Para ter certeza de que tudo estava correndo bem, Lucy não esperou nada e, um mês antes da data prevista, foi ao hospital. Harvey estava nervoso, lembrando-se de sua primeira experiência, e já estava com medo. Especialmente porque Lucy não era exatamente saudável. Querida, você tem uma filha, e John tem uma irmãzinha, ela mesma o chamou. Harvey não ligou de propósito e não sabia nada sobre isso, para não se preocupar. E agora que ele sabia de tudo, era o homem mais feliz do mundo. 5 dias se passaram, Lucy teve que ser buscada na maternidade. Harvey, John e os pais dela estavam a caminho. Harvey, talvez você possa vir morar conosco, as coisas serão mais fáceis, sugeriu a sogra dele. Precisamos checar com a Lucy, ele olhou para a mulher. Tudo bem, ele acenou com a cabeça, sabia que ela provavelmente concordaria. Oi, amor, parabéns, ela saiu pela porta da sala com o bebê nos braços. Lucy foi abraçada por seu pai e sua mãe. Eles lhe ofereceram o que só haviam oferecido a Harvey no carro. O que você acha? Ela olhou para o marido. Não tenho problemas com isso. Pelo menos na primeira vez, ele deu de ombros. Então, eu também não me importo. Seu pai e seu marido a ajudaram a entrar no carro. John se sentou ao lado da mãe e olhou para a irmãzinha. Você vai levá-la para dar uma volta? Lucy olhou para ele. Claro, se a senhora deixar, eu levo o carrinho de bebê para passear pelo quintal, ela prometeu à mãe. Tudo vai dar certo, Lucy se alegrou, especialmente o fato de que essa pessoa, que ela havia prometido que nunca estaria em sua vida, iria aparecer. Foi necessária uma viagem para fazer as malas, mas elas estavam prontas, por assim dizer. Depois disso, todos voltaram para o carro e dirigiram até o local onde Lucy havia passado a infância. Como você concordou com isso? Perguntou Lucy ao marido. Voltei a trabalhar na fábrica do meu pai, então estarei menos em casa agora, ele sussurrou em seu ouvido. Eu amo você, ela percebeu que havia escolhido o homem certo. E eu amo você, ela percebeu, se não fosse por esse homem em sua vida, ela não teria nada. Eles chegaram em casa e os pais dela reservaram um quarto separado para as crianças e para os pais. Mamãe, papai, vocês são os melhores, agradeceu Lucy. Obrigado por sua filha. Harvey foi até eles e os abraçou. Era a primeira vez, estava claro que os pais da garota haviam perdoado o garoto. Ela foi até eles, e John foi até eles, eles eram uma família forte e feliz. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.